Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, vou me apresentar, né? Meu nome é Elizabeth, eu vou ser professora de vocês esse semestre na matéria de materiais elétricos e instrumentação eletrônica. Vamos então dar sequência às nossas aulas. Vamos iniciar agora a sessão 2, onde nós vamos falar sobre materiais magnéticos. Um pouquinho da história, né, do eletromagnetismo, né? Os materiais magnéticos são aqueles que possuem naturalmente a propriedade de atração ou repulsão sobre os demais materiais, né? Então, exemplos de materiais magnéticos: ferro, níquel, cobalto, ferrita. Então, ele tem por sua propriedade físico-química, né, essa característica de atração ou repulsão. Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre a história do eletromagnetismo. Você com certeza já ouviu falar em magnetismo. O magnetismo é um fenômeno da natureza que muitas vezes encanta e parece um tanto quanto estranho. Talvez você alguma vez tenha brincado com algum ímã ou pegou uma bússola e viu que magicamente ela sempre aponta para o norte. O magnetismo está presente em todos os lugares que você pode imaginar, como o seu celular, o seu carro, o seu rádio, a sua televisão e até mesmo nos ímãs da sua geladeira. Mas o que é magnetismo? Curiosamente, a resposta certa dessa pergunta está em outro fenômeno natural que não parece relacionado: a eletricidade. Então, como a eletricidade funciona e como que isso tudo está ligado e por que eu estou fazendo perguntas para responder mais perguntas? Por muito tempo a humanidade não sabia o que era o magnetismo, e muito menos qual era a sua conexão com a eletricidade. A nossa história começa na Grécia Antiga, cerca de 600 anos antes da Era Comum. Nós temos evidências de que nessa época Tales de Mileto realizou os primeiros experimentos envolvendo magnetismo e eletricidade. Ele friccionou uma resina encontrada nas árvores chamada de âmbar, ou elétron em grego. O Tales percebeu que a resina passava a atrair objetos mais leves, como por exemplo uma pena, apenas aproximando o âmbar desses objetos. Você mesmo pode fazer um experimento similar esfregando um balão em alguma roupa e aproximando o balão de pequenos pedaços de papel. O princípio é o mesmo. Além disso, existem relatos de que Tales foi o primeiro a perceber as propriedades magnéticas de um minério que um dia seria conhecido como magnetita, que são pedaços de pedra que se atraem e repelem como nós esperamos de ímãs. Apesar desses estudos datarem de muitos anos antes da Era Comum, foi apenas em meados do século XVIII que surgiu a primeira aplicação prática do magnetismo. Nós acreditamos que em algum lugar da China, marinheiros perceberam que ao deixar uma simples colher feita de magnetita livre de forma que ela pudesse girar, ela apontaria naturalmente para a direção que hoje nós conhecemos como norte. Uma invenção simples, que hoje nós chamamos de bússola, mas queria para sempre mudar a história da humanidade. Uma forma consistente de encontrar o norte, independente de condições climáticas, foi revolucionária para as navegações, que ajudaram a catalisar o mundo moderno que nós conhecemos hoje. Pouco tempo depois, em 1269, o marinheiro francês Pedro de Maricourt relatou a criação de um instrumento muito parecido com a bússola chinesa. Só que ele foi além. Estudos publicados no seu livro Epístola do Magneto mostram que ele criou e descreveu a ideia de polos magnéticos de um ímã e como polos opostos se atraem quando próximos um do outro. Além disso, ele observou que ao cortar um ímã em vários pedaços, cada um deles continuaria possuindo dois polos distintos. Isso é, ímãs têm dois polos, norte e sul. Se você divide um ímã no meio, cada pedaço de ímã ainda tem dois polos. Novos polos norte e sul se formam na divisão. Isso é uma forma bonita de dizer que não existem monopolos magnéticos. E no ano de 1600, Gilbert, um outro cientista, publicou toda a sua pesquisa em um trabalho chamado Sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o grande ímã terrestre, onde, como o próprio nome sugere, ele descreveu a Terra como sendo um gigantesco ímã. Isso explica por que bússolas sempre apontam para o norte. Elas estão se alinhando com o norte do campo magnético da Terra. Uma das maiores contribuições do Gilbert foi criar a distinção entre os termos magnetismo e eletricidade. Segundo ele, a força magnética entre dois objetos tende a alinhá-los em uma direção comum e quase não é afetada por algum bloqueio entre eles, como por exemplo uma parede. Isso é, ímãs tendem a se alinhar de norte a sul.
Cada polo atrai seu oposto, e essa força não parece ser impedida por paredes ou pedaços de madeira. Por outro lado, a força entre objetos que eram eletrificados por fricção, tipo o balão que nós esfregamos na camiseta, tendia exclusivamente a atrair ou repelir outros objetos, e era muito mais sensível a um bloqueio entre eles do que a força magnética. Ou seja, um corpo eletrizado não tinha um polo sul ou norte, mas ele atraía ou repelia outros corpos. Gilbert acreditava que ao friccionar o material você estaria retirando uma espécie de fluido dele, que foi chamada de humor, deixando apenas uma atmosfera, chamada effluvium. Essa ideia pode parecer estranha, mas se pensarmos nesse humor como a carga elétrica e o effluvium como o campo elétrico, nós vemos que essas ideias, que hoje em dia são primitivas sem dúvida, foram o berço para o que um dia viraria o eletromagnetismo moderno. Cerca de 145 anos depois, em 1745, o físico e matemático Peter van Musschenbroek desenvolveu o primeiro aparelho capaz de armazenar carga elétrica. Esse aparelho, conhecido como a garrafa de Leyden ou garrafa de Leyden, consistia em uma garrafa de vidro com um pouco de água e vedada com uma rolha que era perfurada com uma haste metálica. O experimento consistia em girar uma esfera de vidro para produzir eletricidade estática, que então era guiada através de uma corrente e uma barra metálica até a garrafa de Leyden, segurada por uma das mãos do seu assistente. O que os dois observaram é que quando a haste imersa na água era tocada com a outra mão, uma forte descarga elétrica era transmitida para quem estava segurando o objeto, que no caso era o assistente. Esse acidente totalmente não intencional fez os dois perceberem a grandiosidade do que eles haviam descoberto. Essa invenção foi o estopim de uma grande revolução no estudo da eletroestática. Isso porque não apenas havia sido desenvolvida uma forma simples e barata de armazenar energia eletroestática, mas também uma forma de conduzi-la livremente, inspirando a criação dos primeiros circuitos elétricos. Colocando de outra forma, agora era possível guardar a eletricidade para usar mais tarde. E isso facilitaria muito a vida de quem quisesse fazer experimentos com eletricidade. O fenômeno da eletricidade tomou conta da Europa e não demorou muito para os primeiros eletricistas percorrerem o continente e enriquecerem demonstrando o experimento da garrafa de Leyden aos cidadãos. O experimento foi inclusive replicado em frente ao próprio rei francês Luís XV. Em pouco tempo, o fenômeno da eletricidade havia tomado conta do mundo. E apenas 3 anos depois da invenção da garrafa de Leyden, o americano Benjamin Franklin encerrava os seus negócios e começava a dedicar sua vida a experimentos envolvendo a eletricidade. Benjamin Franklin descobriu que existem 2 tipos distintos de cargas elétricas, as positivas e as negativas. Ele notou que quando 2 cargas com o mesmo sinal são colocadas uma próxima da outra, uma força repulsiva age sobre elas, fazendo com que elas se afastem. Por outro lado, quando 2 cargas de sinais diferentes são colocadas próximas uma da outra, o efeito contrário ocorre. Elas tendem a se atrair. Benjamin Franklin também é o responsável por um dos experimentos mais famosos e também perigosos envolvendo eletricidade. Ele empinou uma pipa durante uma tempestade. Sério, eu não preciso nem dar aqui um aviso de não tentem isso em casa porque é até meio que óbvio. E por causa disso, ele foi capaz de provar a natureza elétrica dos trovões. Ele conseguiu conduzir as cargas elétricas através do fio da pipa e armazenou elas em uma garrafa de Leyden. Esse feito abriu portas para uma série de novos estudos na área, além de mostrar uma profunda conexão entre os fenômenos elétricos e meteorológicos. Só que até esse período da história, os estudos sobre eletromagnetismo eram exclusivamente experimentais, o que causava um certo desconforto dentro da comunidade científica. Nesse momento da história já tinham se passado aproximadamente 100 anos desde que Newton propôs as suas 3 leis do movimento, e elas eram especiais porque permitia a previsão matemática do movimento sem precisar fazer experimentos para tudo. E foi só em 1785 que conseguiram fazer o mesmo com o eletromagnetismo. E você provavelmente conhece o sobrenome do físico que fez isso: Coulomb. Coulomb foi o primeiro a criar uma formulação matemática para descrever como a força elétrica atuava em um objeto. E ele seguiu os moldes da física de Newton. Para descobrir como objetos se movem, nós precisamos encontrar a aceleração deles em função do tempo. Essa é praticamente a base da física newtoniana. Mas para descobrir a aceleração, nós precisamos saber quais forças atuam sobre o objeto. Então a pergunta é: qual é a expressão matemática da força gerada por cargas elétricas? Coulomb pegou sua teoria e, utilizando uma balança de torção, que é extremamente precisa, ele conseguiu medir a força entre polos magnéticos e também entre cargas elétricas com distâncias variadas.
Através dessas medidas cuidadosas, Coulomb percebeu que a força entre duas cargas se comportava de uma maneira muito parecida com a força da gravidade. Ambas possuem a propriedade de cair com o quadrado da distância. Porém, no caso, além de se atrair, essas cargas também podem se repelir, o que não é verdade para a gravidade, que é uma força exclusivamente de atração. Essas observações o levaram a propor a famosa Lei de Coulomb. Ela diz que a intensidade da força entre duas cargas é o produto das cargas multiplicadas vezes uma constante dividido pelo quadrado da distância. Ou seja, se a distância entre as cargas dobra, a força fica 4 vezes menor. 3 vezes mais longe, 9 vezes menor. E assim vai. A direção da força em uma das partículas é a direção da reta que liga as duas partículas. Mas o sentido pode ser tanto de atração quanto de repulsão. Matematicamente, repulsão ou atração são dados pelo sinal do produto das cargas. Duas cargas de mesmo sinal se repelem e a multiplicação das cargas é um número positivo. Duas cargas de sinal diferente se atraem e a multiplicação das cargas é um número negativo. Como o próprio Coulomb percebeu, as equações da gravidade e da força elétrica são extremamente semelhantes. Aqui a constante gravitacional universal G é substituída pela constante eletrostática K. E as massas m1 e m2 são substituídas pelas cargas q1 e q2. Na natureza não existem massas negativas. É por causa disso que na gravitação a força é sempre de natureza atrativa. Só que no caso da lei de Coulomb, nós temos que lembrar que as cargas podem ter sinais positivos ou negativos. E por causa disso a força eletrostática pode ser de origem repulsiva, como no caso de cargas com o mesmo sinal. Cerca de 35 anos depois, o físico e químico Hans Christian Ørsted publicou uma descoberta que permitiria a Michael Faraday e James Clerk Maxwell a estabelecer os pilares que faltavam para a teoria eletromagnética moderna. Ørsted percebeu que a agulha de uma bússola poderia ser defletida caso houvesse uma corrente elétrica próxima. Vamos parar um minuto e pensar no que isso significa. Até esse momento nós já percorremos cerca de 2.400 anos de história e até aqui nós vimos que diversos estudiosos ao redor do mundo dedicaram grande parte das suas vidas para entender dois fenômenos físicos, a eletricidade e o magnetismo. Com esse experimento extremamente simples, Ørsted mostrou que não existe algo como eletricidade ou magnetismo. Eles são exatamente a mesma coisa. O fato de uma corrente elétrica afetar diretamente uma bússola nos mostra que de alguma forma essa corrente está gerando alguma forma de magnetismo. Essa foi a primeira vez em que uma relação direta entre eletricidade e o magnetismo foi observada. E isso começou oficialmente a área que nós conhecemos como eletromagnetismo. Apenas um ano depois da descoberta do Ørsted, o Michael Faraday desenvolveu o primeiro motor elétrico da história. Faraday desenvolveu um aparato onde duas bobinas eram enroladas em torno de um anel de ferro. Ele observou que ao passar uma corrente elétrica através de uma das bobinas, uma outra corrente percorria a segunda bobina mesmo sem haver contato direto entre elas. Esse fenômeno, que mais tarde viria a ser conhecido como indução mútua, levou Faraday a realizar um segundo experimento. Isso prova que uma corrente elétrica pode gerar outra corrente elétrica em um fio separado. Mas a natureza desse fenômeno vai ficar mais clara quando nós entendermos como o magnetismo gera correntes elétricas. Faraday percebeu que ao atravessar uma bobina com um ímã, uma corrente era gerada nessa bobina. E o mesmo acontecia quando o ímã era deixado parado e a bobina era movimentada. Com esse experimento, Faraday mostrou que através da variação do campo magnético era possível gerar uma corrente elétrica em um material. Esse resultado complementa diretamente as descobertas do Ørsted. Percebam que nesse caso nós temos um campo magnético dando origem a uma corrente elétrica, enquanto no experimento do Ørsted era a corrente elétrica que gerava o campo magnético. E isso explica o experimento da indução. A corrente no primeiro fio gera um campo magnético, que induz uma corrente no segundo fio. Essa relação foi descrita matematicamente alguns anos depois por Maxwell, que chamou ela de Lei de Faraday. Então, em resumo, Ørsted mostrou que uma corrente elétrica variando gera um campo magnético. E Faraday mostrou que um campo magnético variando gera um campo elétrico. A importância das contribuições do Faraday para a física foram enormes. Os seus méritos são reconhecidos até os dias atuais e serviram de inspiração para grandes nomes da física moderna, como Albert Einstein e Ernest Rutherford. Só que é importante lembrar que após o estabelecimento do eletromagnetismo por Ørsted, diversos outros cientistas conduziram importantes experimentos ao mesmo tempo que o Faraday.
Exatamente na mesma época, Ampère começou a desenvolver uma teoria matemática para a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Além disso, Ampère complementou os trabalhos experimentais do Ørsted. Ele demonstrou que quando dois fios carregando uma corrente elétrica eram colocados um no lado do outro, uma força aparecia entre eles. Essa força podia ser atrativa ou repulsiva, dependendo de se as correntes estavam indo para a mesma direção ou não. Esse resultado é extremamente interessante, porque ele nos mostra como a força magnética atua nos objetos, e que ela é fundamentalmente diferente da força elétrica. O que estava acontecendo com os fios era o seguinte: cada fio estava gerando um campo magnético associado com a sua corrente elétrica. Esse campo é gerado pelas cargas elétricas se movendo dentro do fio. E quando o campo magnético dos dois fios interagem, eles se atraem ou se repelem, puxando seus respectivos fios com ele. Se os fios estão paralelos, a direção da força é perpendicular ao fio. A força elétrica não faz distinção do estado de movimento de uma carga. Ou seja, enquanto houver duas cargas, independente de se elas estão paradas ou não, vai existir uma força elétrica entre elas. No caso da força magnética, nós observamos uma dependência com a velocidade, ou seja, a força magnética afeta apenas partículas em movimento. E isso explica o surgimento da força entre os fios e o fato de ela ser de origem atrativa ou repulsiva, dependendo do sinal da velocidade, ou, falando de uma maneira mais correta, dependendo da direção da corrente elétrica. Ampère desenvolveu matematicamente essas ideias e experimentos, criando o que veio a ser conhecida como a Lei de Ampère, que, assim como no caso do Faraday, também viria a ser revisitada por Maxwell nos anos seguintes. E todo esse conhecimento acumulado desde a Grécia Antiga até meados do século XIX estava prestes a ganhar um destino final com o fechamento do eletromagnetismo clássico por Maxwell. Em 1855, Maxwell publicou seus primeiros trabalhos na área, onde ele desenvolveu uma teoria matemática composta de 20 equações que explicavam os experimentos de Faraday e a conexão entre eletricidade e magnetismo. Só que ainda não satisfeito, Maxwell continuou desenvolvendo esses trabalhos no decorrer dos anos e em 1862 ele cravou outro grande marco na história do eletromagnetismo. Através de um estudo das equações que ele havia proposto, ele foi capaz de provar que os campos elétricos e magnéticos se propagam através do espaço como se fossem ondas. E além disso, usando os dados experimentais disponíveis na época, ele conseguiu prever que a velocidade de propagação era de 310 mil km por segundo, um valor extremamente próximo do que se sabia na época para a velocidade da luz. Maxwell descobriu a luz a partir de equações que descrevem campos elétricos e magnéticos. A sua contribuição é tão importante que nós vamos dedicar o próximo vídeo a ela. Os trabalhos do Maxwell revolucionaram todos os ramos da ciência, e a conexão que ele estabeleceu entre a luz e as ondas eletromagnéticas é considerada a maior conquista da física matemática do século XIX, e é vista como uma unificação entre o eletromagnetismo e a ótica. Esses estudos possibilitaram que Hertz criasse um aparelho capaz de transmitir e captar ondas de rádio, que por sua vez foi o estopim para a criação de televisões, micro-ondas e diversos outros aparelhos eletrônicos, além de inspirar o próprio Einstein no desenvolvimento da teoria da relatividade. Todos os quase 2.500 anos de desenvolvimento do eletromagnetismo nos mostram como a ciência é feita por um coletivo de pessoas, de todos os lugares do mundo, de todas as épocas e campos da ciência. E esse foi o primeiro vídeo do capítulo de eletromagnetismo do nosso curso de Física Básica. E no próximo nós vamos explorar as equações de Maxwell. Não esqueça de se inscrever no canal porque isso ajuda muito o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima! As propriedades magnéticas dos materiais, né? Os materiais magnéticos eles são utilizados em inúmeros tipos de aplicação, em motores elétricos, em geradores, no armazenamento de informações, né? Como suporte à informação, como fitas magnéticas, discos magnéticos de computador, ferramentas de gravação ou leitura de informação armazenada em bandas magnéticas. O comportamento magnético resultante de um átomo consiste na soma dos momentos magnéticos de cada um dos seus elétrons constituintes. Os tipos de comportamento têm nomes diferentes. Eles podem ser diamagnéticos, paramagnéticos ou ferromagnéticos.
Então aqui está dividido, né, para vocês terem uma ideia nesse diagrama, né, os materiais magnéticos, né, a divisão deles em diamagnéticos e paramagnéticos, onde os diamagnéticos se dividem em supercondutores e não supercondutores. Os paramagnéticos são os ferromagnéticos, ferrimagnéticos e antiferromagnéticos. Tá? As palavras são parecidas, né? Nós precisamos entender o funcionamento e o fundamento de cada um para saber diferenciar cada um deles. Aqui é uma curva de esterese, que é uma característica dos materiais magnéticos, tá? Então é onde existe uma saturação na magnetização. Mais adiante nós vamos estudar um pouco mais sobre isso. A matéria de eletromagnetismo também envolve um pouco essas características. O movimento de uma carga elétrica resulta, então, na criação de um campo magnético. Um enrolamento de um fio condutor, como um solenoide, com N espiras, quando ele é atravessado por uma corrente, então você tem aí a origem de um campo magnético H, que é dado, então, por essa fórmula que está apresentada aqui. Esse campo magnético, ele induz, então, né, o campo é o B, né, esse B aí, a característica dele é a indução, né. Então, essa solenoide que eu falei para vocês, né, que são essas espiras enroladas, elas têm essa característica aonde você tem a passagem do campo, né, que nós chamamos aí de permeabilidade magnética, né? Então, o que é isso? A permeabilidade é a facilidade ou a dificuldade de existir um movimento, né? De existir uma passagem de um campo para outro, de um meio para outro, né? Então, nós estamos falando aí de meios diferentes, né? Então, nós podemos falar, o meio aquoso e o gasoso, né? Então, existe uma permeabilidade que vai permitir essa passagem. Tá? Então, essa permeabilidade tem que ser rompida para que exista, então, esse fluxo, esse movimento. Se existir, por exemplo, uma barra de ferro no interior de um solenoide, o campo de indução aumenta. Então, essa barra, ela traz uma facilidade de passagem. Por isso que a característica do solenoide é você tem um elemento interno, um ferro, onde você tem as espiras passando no entorno dele, e esse ferro é o que vai facilitar o fluxo neste local. Quando então nós temos um material que é submetido a um campo magnético, é originado então um campo de magnetização. Esse campo de indução magnética é gerado, né, que é o B. O B é o campo de indução magnética e o M é o campo de magnetização do material. Então, vamos entender o que é cada um. Então, esse B, né, que é o campo de indução magnética, ele é proporcional à soma do campo magnético com o campo de magnetização do material. Então, nós podemos utilizar, né, o fator de proporcionalidade, que é chamado de permeabilidade magnética, que é dado, então, por essa forma. E a susceptibilidade magnética, né? O que é susceptibilidade? Da onde vem essa palavra, né? Qual que é a etimologia da palavra, né? Uma vez que M resulta na aplicação de H, é natural que M seja proporcional a H, ou seja, você tem aí uma susceptibilidade magnética que é dada por esse X, né? Esse X em grego aí, que é uma representação de susceptibilidade magnética. A susceptibilidade magnética permite classificar materiais em termos de suas propriedades magnéticas. Materiais diamagnéticos, nós temos aí alguns exemplos de materiais diamagnéticos. Esses materiais, eles são materiais de pequenos valores negativos de X, e o campo de magnetização opõe-se ao campo aplicado e desaparece quando é retirado esse campo. Ele só existe quando existir uma aplicação de campo magnético. Acabou, ele solta.
Materiais paramagnéticos, eles têm pequenos valores positivos de X, onde o campo de magnetização também desaparece quando é retirado o campo. Materiais ferromagnéticos, onde nós temos o X maior que 1. O campo de magnetização ele se mantém quando é removido o campo aplicado. Os materiais antiferromagnéticos têm o X igual a 0 e os dipolos magnéticos alinham-se antiparalelamente. Já os materiais ferrimagnéticos, eles têm dipolos magnéticos de intensidades diferentes, logo existe sempre um momento resultante. Da susceptibilidade magnética, uma vez que M resulta na aplicação de H, é natural que M seja proporcional a H ou a X. Designa-se suscetibilidade magnética, então, do material. A suscetibilidade magnética permite classificar os materiais em termos das suas propriedades magnéticas. Spin. O que é spin? Spin é uma base física para as propriedades magnéticas dos materiais que resultam em movimento dos elétrons. O spin é o movimento do elétron em torno do núcleo. Tá? Quer o movimento orbital em torno do núcleo, quer o movimento de rotação. Tá? Então, essa movimentação é chamada de spin. Mas como então esses ímãs funcionam? De onde vem essa caracterização dos ímãs e qual que é o real funcionamento deles? Ímãs são fascinantes. Talvez você alguma vez tenha brincado com algum ou pegou uma bússola e viu que magicamente ela sempre aponta para o norte. E, quem sabe, você se perguntou como que essa força invisível era capaz de fazer isso. Hoje é o dia de entender como os ímãs funcionam. Ímãs têm dois polos, que nós chamamos de polo sul e polo norte. A regra básica da natureza é que polos opostos se atraem e polos iguais se afastam. Mas, curiosamente, mesmo que a gente pense que ímãs possuem alguma propriedade que é só deles, que faz eles serem magnéticos, na verdade, outros materiais que não são magnéticos podem se tornar magnéticos quando colocados perto de outros ímãs. Existe um experimento bacana que você pode fazer em casa com uma bússola e um fio que passa corrente elétrica. Se você colocar a bússola perto do fio, você vai perceber que a direção que a bússola aponta é totalmente influenciada por estar perto do fio. Então, essa é a nossa primeira hipótese de como ímãs funcionam. Magnetismo tem que ter alguma relação com correntes elétricas. E, de fato, essa é justamente uma das relações mais fundamentais da física. Cargas elétricas em movimento geram campos magnéticos. Se você tem um elétron se movendo, o movimento dele obrigatoriamente gera um campo magnético. Na verdade, essa relação é ainda mais fundamental. Nós podemos generalizar ela para algo como uma mudança em um campo elétrico gera um campo magnético. Se você tem um elétron parado, ele está gerando um campo elétrico. Se ele simplesmente sumisse, isso geraria um campo magnético que se propagaria pelo espaço como se esse campo fosse uma espécie de mensageiro que avisa o resto do universo que o campo elétrico mudou. Essa é a famosa lei de Ampère, e ela é a base para eletroímãs. Campos magnéticos são simplesmente campos elétricos em movimento. E essa é uma das razões pelas quais nós não temos ímãs só com polo sul ou ímãs só com polo norte. Todo ímã sempre vai ter no mesmo ímã um polo sul e um polo norte. Se você cortar o ímã ao meio, dois novos polos surgem. O magnetismo é uma consequência do movimento de partículas com cargas elétricas. E isso vai ficar mais claro agora. Um dos melhores lugares para encontrar partículas carregadas se movendo o tempo todo é em átomos. A estrutura básica de um átomo é um núcleo com prótons, que tem carga positiva, e um ou vários elétrons, que têm carga negativa, se movendo ao redor desse núcleo. Só que o átomo como um todo geralmente é neutro. É como se os prótons e os elétrons cancelassem o campo um do outro. Só que ainda assim, pela lei fundamental que nós acabamos de ver, os elétrons estarem se movendo ao redor do núcleo tem que gerar um campo magnético. Isso é o equivalente a dizer que todo átomo deve interagir com campos magnéticos, ou seja, todo átomo é um mini-ímã com um polo norte e um polo sul. Mas isso levanta uma pergunta. Se todo elemento deveria interagir com campos magnéticos, porque os átomos são pequenos ímãs, por que a madeira não é magnética e o ferro é?
Existem duas razões por trás disso. A primeira é que nem todos os átomos são feitos iguais. Alguns elementos, como ferro e níquel, têm uma distribuição de elétrons orbitando o núcleo atômico que geram campos magnéticos especialmente fortes. E por conta disso, esses elementos vão ser mais suscetíveis a serem magnetizados. E as forças magnéticas atuando sobre eles necessariamente vão ser maiores. Para entender a outra razão pela qual ferro e madeira não reagem da mesma forma a serem colocados perto de um ímã, nós temos que entender o conceito de domínios magnéticos. Se você colocar dois ímãs lado a lado, próximos o suficiente, eles vão ter a tendência de se alinhar, ou seja, os seus polos nortes vão apontar para a mesma direção. Da mesma forma, átomos próximos vão todos alinhar os seus campos magnéticos e criar uma região maior, com um campo magnético mais intenso, apontando numa mesma direção. Todo esse aglomerado de átomos alinhados magneticamente é um domínio magnético. Quando pensamos nas propriedades magnéticas de um material, é conveniente pensar nesse material como composto de vários domínios magnéticos, cada um apontando numa direção diferente de forma meio aleatória. E quando colocamos um ímã perto do outro, a tendência é eles se alinharem. Então, o mesmo deve acontecer com domínios magnéticos dentro dos materiais. Mas esses domínios, em muitos materiais, estão fixados rigidamente. Então, os ímãs atômicos dentro de muitos materiais não se alinham. Mas além dessa força de atração que surge para alinhar os campos magnéticos, existe outra força entre o ímã externo com o magnetismo dos átomos. Essa força é devido à interação do campo magnético com as correntes produzidas pelos elétrons dos átomos. E é sempre uma força repulsiva em relação ao ímã. Isso é chamado de lei de Lenz. Isso significa que quando o campo externo tenta alinhar o domínio magnético, surge uma força que repele o domínio do campo. E todo o material sente essa força. Isso é chamado de diamagnetismo. Caso os domínios magnéticos de um material não sejam suscetíveis a mudarem de direção, ou seja, eles tenham os domínios magnéticos extremamente rígidos, essa força de repulsão vai ser o efeito dominante sobre o material, como é o caso da madeira e água. E é esse efeito que permitiu cientistas fazerem um sapo flutuar com ímãs suficientemente fortes. Mas em geral, os efeitos diamagnéticos são muito fracos e não vão ser notados no nosso dia a dia. E já para materiais como ferro e níquel, os domínios magnéticos que compõem eles têm campos magnéticos mais maleáveis. E quando esses materiais são colocados perto de um ímã, os domínios magnéticos se alinham e formam uma estrutura ordenada. E isso gera um campo magnético forte com norte e sul bem definido a partir do pedaço de ferro. Ou seja, o pedaço de ferro se tornou um ímã, e o ímã vai ser atraído por outros ímãs. Os efeitos de repulsão por diamagnetismo ainda existem no ferro, mas eles são ofuscados pelas forças de atração ferromagnéticas. Dessa forma, o que constitui um ímã permanente é simplesmente um material no qual a estrutura dos domínios magnéticos estão sempre alinhadas. Como todo campo magnético aponta para o mesmo lugar, eles formam um campo magnético único e intenso. É assim que materiais ferromagnéticos podem ser transformados em ímãs permanentes. E, na verdade, existem diversas formas de fazer isso. Uma dessas maneiras é aquecer o material até uma temperatura específica conhecida como temperatura de Curie, no qual os domínios magnéticos ficam especialmente maleáveis. Então, nós só precisamos de um campo magnético externo forte para deixar tudo alinhado. Depois disso, o material é resfriado, ainda na presença desse campo magnético externo, e então ele mantém essa configuração. Eu honestamente acho extremamente incrível que tudo que nós falamos nesse vídeo, na verdade demorou praticamente um século para ser descoberto e descrito com precisão. O eletromagnetismo foi um avanço colossal na física, e nós devemos a nossa vida moderna, celulares, computadores e até mesmo a medicina, aos cientistas que, quando deparados com um problema em aberto, dedicaram as suas vidas a descobrir um novo. Quem diria que ímãs podem ser tão inspiradores? Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal a fazer mais desses vídeos com mais qualidade e maior frequência, o Clube dos Canais já está funcionando e habilitado nesse canal. É só você clicar Seja Membro aqui no YouTube mesmo e você vai ter todas as opções. E é importante ressaltar que uma das recompensas é entrar no nosso Discord exclusivo, tanto para o nosso podcast Sinapse, quanto para o Ciência Todo Dia. Então, se vocês quiserem ajudar, de verdade vai ajudar muito o canal e eu mal espero para ter vocês mais perto como membros.
Vejo vocês na semana que vem. Quero diamagnetismo, quero paramagnetismo são formas fracas de interação entre os sólidos e um campo magnético aplicado. O diamagnetismo, a suscetibilidade magnética, que é o X, é menor que zero e é normalmente observado em sólidos cujos átomos apresentam camadas eletrônicas totalmente preenchidas. Já o paramagnetismo, a suscetibilidade magnética é maior que 1 e normalmente aparece associado a átomos com elétrons desemparelhados na última camada. O movimento orbital dos elétrons negativos resulta sempre na contribuição diamagnética, enquanto o spin pode resultar numa contribuição paramagnética. Domínios magnéticos. De modo a minimizar a sua energia magnetostática, ele é associado aos fechos de linhas de campo. Os dipolos formam domínios magnéticos de dimensões relativamente reduzidas, por vezes subicrométricas. Os domínios eles são separados por limites de domínios designados por paredes de Bloch. Então, aqui nós vemos várias maneiras, né, várias apresentações de domínios, né, onde você tem aí no exemplo A uma grande quantidade de energia magnetostática. Já no exemplo B, nós temos 2 domínios, onde você tem menos energia magnetostática do que no exemplo A. E no exemplo C, nós temos aí 4 domínios, né? Então você tem uma energia magnetostática menor do que o que é apresentado no B. E essas divisões que aparecem verticalmente são as paredes dos domínios magnéticos. Quando esses exemplos há um campo aplicado externo, quando esses exemplos eles são aplicados, né? Existe um campo externo. Os domínios eles tendem a alinhar-se segundo a direção do campo aplicado, à custa do crescimento dos domínios com orientações favoráveis ou reorientação dos dipolos. As características, né, de antiferromagnetismo e ferrimagnetismo. O antiferrimagnetismo ele é exigido por alguns materiais e resulta no alinhamento de sentidos opostos dos dipolos magnéticos, como resultado dos materiais antiferromagnéticos e que apresentam a suscetibilidade de zero. Um exemplo de material ferrimagnético, né? Nós temos aí o manganês e o cromo. Ferrimagnetismo surge em alguns materiais cerâmicos em que os íons têm diferentes momentos magnéticos, como tal, o movimento magnético resultante. Os materiais ferrimagnéticos naturais são conhecidos genericamente como ferrites, sendo que a magnetite é a mais conhecida delas, também chamada de magnetita, né? Uma vez que é um mineral nativo em muitas regiões do planeta. As ferrites, em geral, têm baixa condutividade elétrica e, por isso, têm algumas aplicações na eletrônica, em transformadores, em indutores de alta frequência e em cabeças de gravação magnética. Aqui é uma tabela com alguns exemplos desses materiais. O ferromagnetismo acontece, né, nos sólidos ferromagnéticos, que são aqueles onde você tem uma suscetibilidade muito maior do que 1. São materiais que apresentam uma forte interação entre os dipolos magnéticos locais, que são os domínios magnéticos, associados aos spins desemparelhados dos elétrons, ou seja,
os domínios magnéticos locais permanecem após a remoção do campo aplicado. Daí, então, resultando que o campo de magnetização permanece após a remoção do campo. Ainda falando do ferromagnetismo, as flutuações de origem térmica tendem a desalinhar aleatoriamente estes domínios magnéticos, enfraquecendo as interações. Então, o aquecimento, né, quando você aquece esse tipo de material, ele perde as características ferromagnéticas. Como tal, os materiais ferromagnéticos só são abaixo de uma determinada temperatura crítica, designada temperatura de Curie. Existem valores máximos de magnetização, designando uma magnetização de saturação. Então, você tem aí o gráfico, né, apresentando a magnetização de saturação, o comportamento ferromagnético do material de acordo com a elevação da temperatura, e aí nós passamos para o comportamento paramagnético do material. Quando ele sai dessa área, né, de ferromagnético, ele passa então a ser um material paramagnético. Então, essa área branca envolve o comportamento paramagnético e a área amarela é o comportamento ferromagnético do material. Então, nós estamos falando aí da curva de saturação dele. Os principais materiais ferromagnéticos à temperatura ambiente são aplicações de engenharia, né? Então, estamos falando do ferro, do cobalto, do níquel, né? E das suas temperaturas. Essas temperaturas estão em Kelvin, tá? Os materiais de transição, né, são também materiais ferromagnéticos à temperatura ambiente. Aí voltamos, né, um pouquinho para a curva de magnetização, né, a curva de esterese magnética que nós chamamos, né, onde os materiais magneticamente duros e magneticamente macios têm as suas características. Quanto maior é a área do ciclo de esterese de magnetização, mais duro magneticamente é esse material. Tá? Os materiais magneticamente macios, eles utilizam, sobretudo, uma aplicação onde existam campos magnéticos alternados e as perdas de energia devem ser minimizadas. Esses materiais magneticamente duros utilizam-se de ímãs permanentes. Então, aí nós temos os dois gráficos, né? Onde você tem a curva de magnetização mais externa é de um material magneticamente mais duro e a curva que está escrito soft ali no meio é uma curva onde você tem um material magneticamente mais macio. E aí, cada um desses materiais tem as suas aplicações diferentes. Ímãs permanentes são materiais magneticamente duros, né? São campainhas, altifalantes, relés, rotores de motores elétricos, né? Esses são ímãs que nós chamamos de ímãs permanentes. Nós temos também os transformadores, que são materiais sujeitos a campos magnéticos e elétricos alternados e que deve existir, então, uma curva de magnetização onde você tenha uma característica de ser magneticamente macio, né? Armazenando informação e locais de armazenamento de informação magnética também entra essa característica dele ser macio. Vamos entender um pouquinho sobre o armazenamento das informações magnéticas. Para existir armazenamento de informações magnéticas, nós temos aí dois principais requisitos para esse material. Ele deve ter, para poder ser utilizado como armazém de informação magnética, um elevado número de bromo e um pequeno número de hexacloretano. Para poder reter a informação magnética quando o campo for aplicado, e aí sim ele fica retido, né? Então, quando você aplica o campo e retira esse campo, a informação tem que ser retida, tá? E ela é retida justamente pelo elevado número de bromo. Para poder ser magnetizado e desmagnetizado, limpo e reformatado, né, você precisa, então, ter aí a pequena quantidade de hexacloretano.
Então, essas duas características é que facilitam o armazenamento e a fixação da informação e depois a desmagnetização para que você possa utilizar novamente. Aqui são as curvas de esterese desses materiais. Uma imagem microscópica de uma força atômica de uma fita cassete, né? Uma fita de cromo que era utilizada antigamente, porque era a super tecnologia, né? Então, aqui é uma imagem microscópica dela. Aqui tem um vídeo que explica mais detalhadamente como que é o funcionamento de um ímã. Hoje eu vou mostrar para vocês como funciona uma máquina de fazer ímãs. Bora ver. Tem muita gente que acha que ímã pode ser encontrado na natureza como se fosse uma pedra. Você faz uma mina e começa a tirar a ímã de lá de dentro, vai cortando como se fosse mármore e vende os quadradinhos. Mais ou menos. Dá para encontrar ímã na natureza sim, magnetita é um exemplo, eles são chamados ímãs naturais, o problema é que são bem fraquinhos. Os ímãs que a gente compra são muito mais fortes, mas aí eles são artificiais, são ligas metálicas, como essa aqui, que ainda não é um ímã. É por isso que a gente precisa dessa belezinha aqui, a mãe de todos os ímãs, uma magnetizadora. Hoje a gente está aqui em São Caetano do Sul, fica na Grande São Paulo, em uma empresa especializada em magnetismo e uma das coisas que eles fabricam aqui é essa máquina. Olha só como ela funciona. A liga metálica que vai se transformar em ímã tem que ser colocada dentro dessa bobina aqui. Isso aqui é um eletroímã imenso. Lembra daquele motor V8 que a gente fez com vários eletroímãs pequenininhos? É a mesma coisa, só que isso aqui deve ser alguns milhões de vezes mais forte. E é por isso que você não pode ligar numa bateria de carro, que nem a gente fez, tem que ligar em outra coisa. Aquela bobina tem que ser ligada num banco de capacitores. Capacitor é esse negocinho aqui, funciona como se fosse uma bateria, ele vai acumulando energia com a diferença que ele tem a capacidade de soltar tudo de uma vez. E é isso que essa máquina faz, ela solta muita energia de uma vez só, de um jeito bem rápido. Para você ter uma ideia, o pico dela, o máximo que ela consegue atingir, é mais ou menos 600 volts e 2000 amperes. Se uma pessoa tomar um choquinho desses, ela não vira ímã, não, ela vira presunto. Mas eu sei que você não está assistindo esse vídeo para me ver falando da máquina, vamos ver esse negócio funcionando. Isso aqui é um pedaço de ferrite. Ferrite é basicamente óxido de ferro, pode ter mais alguma coisa, como cobalto ou bário. E ele ainda não é um ímã. Se a gente colocar isso aqui perto, não acontece nada. O que tem aqui dentro? Os átomos estão desorganizados, o norte e o sul desses átomos estão cada um para um lado. Quando a gente colocar nessa máquina, perto de um ímã muito forte, eles vão se organizar e a partir de então a gente vai ter um ímã. Isso acontece com pouquíssimos materiais. Basicamente a gente vai precisar de alguma liga metálica que tenha ferro, níquel ou cobalto. No caso isso aqui é ferro. Ó, vou colocar um pedaço de madeira aqui no fundo da bobina, que é para o ímã não grudar lá embaixo, que tem ferro. Aqui em volta eu vou colocar uns pedacinhos de madeira que é para ele não desalinhar na hora que a gente ligar a máquina. Aí eu vou ligar a máquina, apertar o botão reset, que é para descarregar tudo, vou começar do zero. Colocar aqui mais ou menos uns 5 segundos, que é o tempo que a máquina vai agir sobre o ímã. 250 volts, porque esse não é um ímã muito forte. E apertar o botão que vai imantar o meu pedaço de ferrite. Teoricamente, eu tenho um ímã aqui agora, vamos testar. O jeito mais basicão é colocar uma chave do lado, a gente viu que tem o ímã, mas tem jeitos muito mais tecnológicos e avançados de testar isso aqui. Ó, aqui basicamente é uma bacia de ferrite, se eu aproximar o ímã por baixo, a gente consegue ver já um pouco o campo magnético. Vai aparecer um pelo de urso aqui e a gente vai ver que forma uma série de picos indicando que a gente tem um ímã. Eu posso usar também um detector de polaridade, que é essa ferramentinha aqui, tem um ímã na ponta e o que virar para cima é o polo que eu estou mexendo. Então eu sei que aqui é o polo norte do ímã, que é o vermelho, e aqui embaixo ó, é o polo sul. Então olha que bacana, ele vai virando conforme eu vou virando o ímã. O quarto jeito, esse eu nunca tinha visto, é muito legal, que é um visualizador de campo magnético, também chamado de MagView. Olha só o que acontece. São micropartículas de ferro que estão aqui dentro do plástico e elas vão se organizando de um jeito diferente dependendo de como eu coloco o ímã. Se eu colocar alguma coisa que não está imantada, como essa chave, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma. Quando eu coloco o ímã, forma um desenho. E finalmente a gente tem um gaussímetro. Ele vai medir a densidade do fluxo magnético. Simplificando bem,
Quanto maior for esse número, seja positivo ou negativo, mais forte vai ser o ímã. Ó, se a gente testar na chave, a chave não é um ímã, vai dar 0 aqui. No ímã que a gente acabou de fazer, ó, chega a 840, 880 Gauss mais ou menos. Você pode ver que se eu for para o polo norte do ímã dá um número positivo e no polo sul vai dar um número negativo. Mas vou mostrar uma coisa que eu tenho certeza que você não aprendeu na escola. E se você de fato não aprendeu e não sabia, vale um joinha no vídeo, hein? Sempre que você vir um desenho representando o ímã, você vai ver um lado vermelho, que é o polo norte, e um lado azul, que é o polo sul. Não é sempre assim. Se ele for imantado com essa bobina aqui, por exemplo, a gente vai ter na mesma face do ímã partes que são polo norte e partes que são polo sul. Mais ou menos como se fosse uma pizza meio a meio, só que cada fatia é um polo diferente. Tecnicamente, um ímã desse tipo é chamado de multipolar. Vamos fazer um para ver. Vou trocar então a conexão das bobinas. Como essa máquina tem uma corrente muito alta, tem muitos amperes, olha só a espessura dos cabos. Vou usar de novo um disco de ferrite. Você pode ver aqui no MagView que ele não está magnetizado. Coloco aqui em cima da bobina. E como é uma bobina pequenininha, o máximo que eu posso colocar aqui é 80 volts. Eu já passei vou ter que desligar e fazer de novo. Agora vai, né? Vou fazer com um pouco mais de calma. 79 tá bom. Olha só a diferença de imagem que vai dar aqui no MagView. Cada fatia dessa aqui é um polo do ímã, então tem um positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Se a gente pegar um ímã multipolar um pouco maior, a gente consegue ver mudando, olha só. Polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. Tudo na mesma face do ímã. As experiências que a gente fez até agora foram feitas com a ferrite, que é o tipo de ímã mais barato. Ele pode ser usado em alto-falante, ímã de geladeira, é o que a gente mais vê por aí. A vantagem dele, além de ser barato, é que ele não oxida, não precisa de nenhum tratamento em volta e você pode esquentar até uns 180 graus Celsius que ele não vai perder o magnetismo. Sim, a partir de uma certa temperatura, dependendo do material, se você esquentar o ímã, ele deixa de ser ímã. Esse ímã que você vê flexível para colar coisinha na porta da geladeira, que fica até dentro da porta da geladeira para dar um bom fechamento, também é ferrite, só que ele tem um pouquinho de plástico para ficar flexível. Essa outra liga aqui é o Alnico, é alumínio, níquel e cobalto. Esse tipo de ímã perde o magnetismo muito mais fácil, mas por causa disso também ele pode ser usado em coisas muito mais sensíveis, como um captador de guitarra ou o velocímetro do carro. Um terceiro tipo de liga para ímã é essa aqui de samário cobalto. Samário, sim, é um elemento da tabela periódica que você talvez esteja vendo pela primeira vez. Ele é extremamente forte, muito parecido com o ímã de neodímio, que a gente sempre mostra no Manual do Mundo. A desvantagem é que ele é bem mais caro e a vantagem é que ele suporta uma temperatura muito mais alta, então dá para usar em motores que exigem alta performance. E finalmente o nosso queridíssimo super ímã ou ímã de neodímio. Ele não é só de neodímio não, é de neodímio, ferro e boro. Estou colocando aqui embaixo a fórmula do bichinho. Ele é extremamente forte, tem a desvantagem de oxidar muito fácil, então ele vem com essa camada protetora em volta, por isso que ele é sempre bonitinho assim. A gente consegue, dentro do celular, ter uns 5 ou 6, mais ou menos, a gente já mostrou no Manual do Mundo, usado principalmente em microfone e fone de ouvido, e também dentro do HD, que a gente já viu tirando. A desvantagem desse material aqui é que ele desmagnetiza numa temperatura bem baixa, é 80 graus Celsius, isso quer dizer que se você ferver junto com o seu café, esse ímã já deixa de ser ímã. Tanto o ímã de neodímio quanto o de samário cobalto são chamados de ímãs de terras raras, porque eles são feitos com metais que são difíceis de extrair. E tanto o neodímio quanto o samário ficam naquela região esquisita da tabela periódica que a gente chama de lantanídeos. Eu queria saber se tem lugar que tem ímã que a gente nem imagina. Você que lida com isso deve vender ímãs para lugares esquisitos, assim, que a gente vê no nosso dia a dia e tal. Sim, nós vendemos ímãs para diversas aplicações, desde indústrias gráficas, farmacêuticas, alimentícias, automotivas. Então num carro a gente já tem vários exemplos, né? Tem o limpador de para-brisa, que tem um motorzinho, tem o alto-falante, que tem um ímã lá também. No dia a dia a gente pega um frasco de perfume, a tampa magnética, bolsa de mulher, tem o fecho magnético. Então a gente encontra ímã em diversos lugares que a gente nem imagina. Você falou da indústria de alimentos, você mostrou, a gente pode mostrar aquele filtro? Podemos. Você tem aqui? Então aqui eu vou mostrar para vocês um equipamento, ele chama filtro magnético.
Ele não é utilizado, o imã não está sendo utilizado num produto final, ele está dentro da indústria. Então, por exemplo, numa indústria alimentícia, aqui pode passar chocolate, molho de tomate, qualquer matéria-prima líquida, né? Então passa por uma tubulação, passa por esse filtro, aqui dentro a gente tem os elementos magnéticos. Então, se de repente alguém derrubar uma porquinha, um parafuso na linha... Ah, ele vai grudar nesse Ele vai grudar filtro. nesse imã e ele não vai deixar que essas partículas entrem no nosso alimento na embalagem final. Ou seja, é você que garante que a gente não acha um prego dentro do iogurte, por exemplo. Exatamente. Muito legal. Eu pedi para eles me mostrarem aqui qual é o maior imã da fábrica. Esse aqui é o maior. Ele é de ferrite e ele aguenta mais ou menos uns 20 quilos. Mas ele não é nem de longe o mais forte. O mais forte é esse, de neodímio, que pode aguentar até 160 quilos. Você imagina o que acontece se a gente encostar um ímã no outro? Não acontece nada, porque eles não são ímãs ainda. É só material, não está magnetizado. Mas a gente está do lado dessa belezinha. Vou colocar o ímã em cima de um pedaço de pano aqui dentro da bobina para ficar mais fácil na hora de tirar, porque já me avisaram aqui que o ímã fica preso aqui dentro depois que ele for magnetizado e tirar ele lá de dentro não é uma tarefa para amadores, tipo eu. E agora aqui, ó, é tudo no máximo. 600 volts. Agora sim, isso aqui é um imã de verdade. Tá todo mundo aqui atrás da câmera falando: toma cuidado, cuidado com esse negócio, não chega perto de nada. Vamos ver o que vai fazer nessa chapa. Pior que ele pode puxar a ponta da chapa, né? Au. Quero ver sair agora. Sai. O legal é o efeito disso aqui no alumínio. Quando a gente chega com o ímã perto do alumínio, ele vai induzir uma corrente elétrica no alumínio, ou seja, vai fazer os elétrons se mexerem aqui dentro. E isso cria um campo magnético no alumínio, ele se transforma num eletroímã. E isso vai fazer ele se afastar desse ímã aqui. Tudo isso na teoria, pela primeira vez a gente vai conseguir ver com um pedação desse aqui na prática. Sem encostar, ó. Para terminar, vamos ver se isso aqui é tão forte quanto estão falando aqui. Ó, essa aqui é uma mesa de ferro, o tampo dela tem 10 milímetros de ferro, ela é bem pesadinha. Vocês devem imaginar a atração que esse negócio sente pela mesa. Então eu já estou aqui de luva, de óculos e com todo cuidado eu vou tentar aproximar o ímã da mesa, tentando segurar o máximo possível para ele não voar e arrebentar em cima da mesa. Tem uma plaquinha de borracha ali que as pessoas estão se afastando aqui, com medo que se um estoure. O Rubens já está com a mão na frente do rosto e vamos lá. O ímã sobreviveu. Nossa, arrancou um pedaço do ferro aqui. Acho que não tá muito fácil, não. Nossa, não vem. Agora eu tô começando a descobrir as artimanhas dele. Ó, não sou eu que tô fraco, não. É o ímã que não sai nem que a vaca tussa. Vai. Não vai sair. Não, chega. Desisto. Lista de presença da aula 2, da aula unidade 1, seção 2, tá? Então, vocês vão preencher essa lista de presença, né? Tem o QR Code, vocês copiem esse QR Code ou o link que está aqui e quando for solicitado o código para vocês, vocês vão escrever esse código que está em vermelho, por favor. Vou aguardar essa informação para dar continuidade aí na finalização dessa aula. Agora nós vamos entrar
na unidade 1, seção 3, onde nós vamos falar sobre os materiais piezoelétricos. Aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre as aplicações dos materiais piezoelétricos na geração de energia limpa, em impressoras piezoelétricas, os fundamentos da piezoeletricidade e os tipos de materiais piezoelétricos. A energia piezoelétrica ela é definida como um fenômeno apresentado por alguns cristais, onde então existe uma tensão mecânica que ela é convertida em campo elétrico através de uma cerâmica piezoelétrica. Quando, então, uma tensão externa ela é aplicada a esse material, o campo elétrico ele é gerado. A piezoeletricidade consiste numa propriedade que apresentam algumas substâncias cristalinas, em especial o quartzo de turmalina, que se polarizam eletricamente, esse é o efeito piezoelétrico, quando são submetidas a esforços mecânicos de compressão. Há uma grande variedade de materiais piezoelétricos, desde cerâmicas policristalinas, como o titânio zirconado de chumbo, que é o PZT, que é muito comum, cerâmicas cristalinas, cristais orgânicos, polímeros e até mesmo o osso humano também tem essa característica de piezoeletricidade. Existem algumas aplicações para esses materiais, né? A geração limpa de energia está sendo muito utilizada. Existem alguns locais onde você tem pisos, onde você tem grande circulação de pessoas, né? Terminais de transporte, de ônibus, terminais de trem, de metrô, onde você tem um grande fluxo de pessoas, pisos de shopping centers. Em Dubai tem um prédio também que tem essa característica de geração de energia limpa através de sistemas piezoelétricos, né? Esse prédio ele tem camadas duplas de vidro, onde quando o vento bate nessas camadas de vidro, ela gera eletricidade. É muito interessante, né, esse tipo de aplicação. E nos pisos, né, de grande circulação de pessoas, conforme as pessoas vão caminhando nesses locais, elas vão comprimindo essas placas piezoelétricas e elas vão gerando eletricidade. Eu vou deixar uns vídeos de apoio para vocês assistirem. Eu peço que vocês assistam, que nós vamos falar sobre eles no retorno, na aula que eu vou retornar. Então, vocês têm aí, eu vou deixar no Ava para vocês o link dos vídeos também, para vocês assistirem e dar continuidade às atividades assim que eu retornar. Nós vamos fazer um projeto de final de semestre, tá? Como eu disse, no meu retorno nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas nós vamos precisar que, primeiro de tudo, que vocês assistam os vídeos e tenham entendimento sobre eles. Deu para entender que é para assistir aos vídeos? Isso vai fazer parte da nota de vocês. Eu preciso que vocês assistam todos esses vídeos. Aqui tem o QR Code e o link do vídeo. Vocês podem escolher aí como vocês vão assistir, o horário que vocês vão assistir, mas eu preciso que vocês assistam. Próximo vídeo, QR Code e link para vocês assistirem. Mais um vídeo para vocês assistirem, QR Code e link na tela. Mais um, falando da geração de eletricidade. Esse vídeo está em inglês, mas dá para entender perfeitamente como que funciona o sistema. Eu peço que vocês assistam também. E esse aqui também vai ficar disponibilizado para vocês. É para assistirem, presta atenção nisso. Eu vou cobrar isso de vocês. Aqui é um exemplo de uma aplicação, né, onde você tem aí numa danceteria, a placa piezoelétrica iluminada com LEDs na parte inferior, e conforme as pessoas vão pisando em cima desse local, vai gerando eletricidade e vai iluminando o piso da danceteria.
Aqui é uma leitura complementar, tá? Sobre materiais piezoelétricos e a geração de energia limpa. Eu vou deixar como pós-aula para vocês, tá? E lá no AVA vai ter a atividade certinho que vocês vão precisar fazer com relação a esse material. Código da aula, unidade 1, seção 3. Por favor, copiem esse código, escaneiem, preencham a lista de presença e já anotem o código para que vocês possam colocar o código lá que é solicitado na aula. No mais, agradeço a todos vocês pela atenção. A próxima aula, muito provavelmente, eu já estou de volta. E aí, a gente dá início às nossas aplicações práticas também.